seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. No programa de hoje vamos falar sobre beleza do sorriso. Eu tenho o prazer de receber Dr. Bruno Rodas, especialista em reabilitação oral e estética dental. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Cláudia. O prazer é meu estar aqui presente com você, poder compartilhar algumas informações que são super válidas, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas buscam cuidados, né? Buscam qualidade de vida, estarem bem com elas mesmas. Então, é determinante os trabalhos que a gente estava conversando de reabilitação oral, tratamentos estéticos. E você sempre foi apaixonado por essa área? O que é que te fez escolher a odontologia? Eu venho, Cláudia, de uma família já bem tradicional de dentistas, né? Então, já sou a terceira geração de dentistas da minha família. Começou com meu avô, que nós temos ainda a clínica que é em Santos, que meu pai continua atuando lá. Temos uma clientela já bem fidelizada. Para você ter uma ideia, nós iniciamos, meu avô, né, em 1950. Olha, Então, nós estamos chegando quase um século já que bacana. da família que está dentro da odontologia. Sim, perfeito. Então não tinha como você se apaixonou. Eu acabei me apaixonando e ao longo do caminho eu também eu acabei passando por alguns momentos. Eu mesmo sofri uma batida brincando quando eu era mais novo jogando bola e acabei tendo que partir também para um tratamento odontológico e acabei, querendo ou não, convivendo grande parte do meu tempo dentro da clínica desde os meus 10 anos de idade até depois estou até hoje, né, Que trabalhando. bacana, lógico, que lindo. E Bruno, a gente hoje vai falar sobre uma das suas especialidades, né, que é a estética. Estética dental. Assim, vamos entrar nas lentes de contato, mas a pessoa não pode simplesmente chegar e pedir para você fazer as lentes. Isso, como é que isso se dá? Como é que é a tua análise? Então, hoje em dia, eu venho tendo uma análise cada vez mais criteriosa. Sim. Até porque mudou muito a forma como se faziam esses trabalhos também. Antigamente eram trabalhos que você fazia muitos desgastes nos dentes. Hoje em dia a gente partiu, eu tenho uma técnica onde eu mesmo utilizo essa técnica, que é uma técnica com o mínimo desgaste possível Ótimo. sobre a superfície do dente. Então a lente de contato dental, ela surgiu para casos que seriam indicações, que seriam as melhores indicações para esse tipo de tratamento, aqueles casos que são aditivos. Que são casos aditivos? Quando falta volume de dente, quando a pessoa tem aqueles dentinhos meio infantil, Sim. pequenininho. Então, são casos que já nasceram para isso, né? Que a pessoa já até usou o aparelho, aí depois acabou largando o aparelho, né? Interrompeu o uso do tratamento com o aparelho e falou, olha, não aguento mais usar o aparelho e gostaria de fazer as lentes de contato dental. Certo. Então, são casos que já te proporcionam um volume adequado e aonde você não precisa fazer preparo nenhum sobre a superfície do dente, quase. Basta um polimento, uma adequação correta naqueles dentes que você já consegue entregar as lentes de contato dental com o mínimo preparo possível, que é a técnica que a gente vem utilizando hoje em dia. São pouquíssimos desgastes. Que bom, Bruno. Então, são casos também assim que trazem um diferencial, é o resultado final, claro, a estética, mas não é para todo mundo também. Não é para todo mundo, é isso que eu queria saber, Bruno. Como é que funciona? Porque existem casos que as pessoas, até hoje, elas pensam em fazer a lente de contato dental, só que quando chega no meu consultório, na clínica comigo, eu olho aquele paciente e falo, não é um caso para lente, é um caso para orto, para usar um aparelho. É para um tratamento mais conservador, primeiramente, não para fazer lente de contato dental. Sim. Então, a gente tem que ter essa observação, né, esse critério Certo, antes de claro. realizar o procedimento. Porque se a pessoa, lembra aquilo que eu te falei, que é aditivo? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho espaço para adicionar, é super legal para fazer as lentes, não precisa nem de preparo, desgaste dental. Agora, quando é redutivo, quando é o contrário, já seria um caso muito mais indicado para ortodontia. Porque a gente não tem um volume, porque a gente vai precisar sim fazer um desgaste dental para haver um espaço compensatório para criar anatomia, aquela lâmina, lente de contato, aquele formato, alinhamento totalmente alinhado e compatível com aquilo que a gente está esperando para o resultado final. Entendi, perfeito. Mas essas variações são casos, é muito variável. Sim. E muita gente quer passar, muita gente quer
ao invés de fazer o tratamento correto, quer optar pelo tratamento mais rápido. E às vezes acaba sendo errado, né? E aí vai dar do olho clínico do dentista, né, Bruno? Vai do olho clínico, porque muitas vezes você tem que chegar. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer aparelho, é usar aparelho. Não tem jeito. Então é uma coisa, a gente pode dizer, é uma técnica, ela é individualizada. É uma técnica que ela é muito variável, ela tem a sua indicação, só que ela é indicada, é caso a caso que a gente faz, Entendi. que a gente tem essa decisão. Porque a gente vive num mundo, infelizmente, as pessoas são meio que guiadas pela aparência, todo mundo quer um sorriso lindo. Então não adianta, ele quer fazer as lentes, mas é caso a caso, não é todo mundo que pode. Isso tem que ser uma avaliação muito criteriosa mesmo. Certo. Porque se a pessoa tem um dente muito inclinado, com muito volume para frente, não adianta querer fazer lente. Não é o aditivo. Porque eu vou querer... exatamente, porque eu vou ter que reduzir o dente dela. E se eu tenho que fazer muito desgaste nos dentes... não é legal para ninguém, nem para, hoje em dia, principalmente para o paciente, e nem para a gente, que a gente vem buscando fazer, para os doutores que vem buscando fazer uma odontologia, hoje em dia, mais conservadora. Claro, correta. Com mínimo desgaste, né? Que acho que tudo isso tem que ser bem observado. Avaliado. E a questão da oclusão, que nós já tivemos essa conversa. A questão da oclusão é muito importante, porque hoje em dia a procura por trabalhos estéticos cresceu muito, né? A parte de harmonização facial, cirurgia plástica. O próprio cirurgião plástico Pitangui já falava que não existe pele lisa sem ter a parte funcional bem equilibrada, estrutural, a parte dentária bem posicionada. E por que bem posicionado? Porque aqui essa parte inferior da face, que vai desde a base do nariz à base do mento, delimita se eu tenho algum desequilíbrio na minha oclusão, nos meus maxilares, maxila com mandíbula, isso pode acarretar inúmeros problemas, a favor ou contra, para o resultado final de uma harmonização facial ou também para uma cirurgia plástica. Nossa, é muito interessante isso, né? É muito técnico, né, Bruno? É muito técnico e pouca gente sabe disso, na verdade. Eu acho que você tem que fazer um tratamento reabilitador quando é necessário. Vários pacientes falaram, mas... eu fico com uma assimetria, eu faço harmonização, mas eu tenho assimetria facial. E às vezes o problema não está aqui no terço superior da face. O problema está justamente aqui, no terço inferior, nessa relação da base do nariz com a base do mento. Porque os maxilares estão desequilibrados. Exato. E quando tem um desequilíbrio nessa parte postural, não vai ter cirurgia plástica e harmonização facial que vai fazer diferente ou que vai acabar resolvendo a questão da parte estética por si só. Que interessante, Bruno. São muitas questões, né? É uma coisa muito séria. E você acha assim, infelizmente, alguns tratamentos, hoje as coisas são vendidas assim, aleatoriamente. Existe o comércio, né, Bruno? Hoje em dia existe, acho que a internet banalizou muito isso. E a verdade é uma só. Você olha pessoas vendendo tratamentos na internet... você me desculpa, eu não faria isso nem no meu filho, em nenhum paciente meu, e jamais... É um crime, na verdade. É um crime, que muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Vou vender um tratamento de facetas de resina. Aí você chega lá para ver o cliente depois que ele está 10 anos com a faceta de resina, com a gengiva completamente danificada, sabe? Que vai te gerando ou acarretando outros problemas. Problemas sérios. Claro, né? Problemas que vão dando problemas crônicos de periodontia, problema gengival, e que já está super relacionado com também inúmeras doenças que começam com esses problemas gengivais que a gente tem na boca. Bruno, né? Que perigoso que é. Né? E por falar nisso, nessa parte estética, hoje, como é que você vê as tendências da estética odontológica com a harmonização facial? Então, a estética odontológica hoje em dia... Agora, o dentista ele pode fazer harmonização facial também. Ele pode, que antigamente era meio contraditório, então foi liberado no mercado. Inclusive, os próprios dentistas agora também, o CFO acabou de autorizar para procedimentos estéticos voltados para a face dos pacientes. Sim. Então, assim, o dentista, hoje em dia, ele tem uma autonomia para tratar a parte de cabeça e pescoço muito bem. Até porque o dentista ele sempre foi focado nessa relação. Sim. Ele sempre já entrou na faculdade estudando essa parte, que é a parte que a gente estuda, que é cabeça, justamente, e pescoço, né? Então tem toda essa controvérsia no mercado, né? Tanto da área médica quanto da área odontológica. Eu faço a minha parte, é a parte de cerâmica, eu trabalho com dentes, né?
É uma área um pouquinho diferente. Na minha clínica tem harmonização facial. Certo. Então, um conjunto de trabalhos entre a harmonização facial com a parte dentária está totalmente relacionado hoje em dia. Até pela questão da oclusão que a gente estava A falando. gente estava falando. E como é a tendência? Alguma coisa daqui para frente? Como é que se vê isso, Bruno? Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, mas eu acho que não pode abusar, né? Porque as Lógico. pessoas abusam demais hoje em dia. Abusam, né? Eu acho que você fazer um tratamento com certo limite, fica um tratamento natural e fica bonito. Agora, quando você excede aquele limite, eu acho que acaba extrapolando. Sim. E aí, muitas pessoas também que extrapolavam em um determinado momento, agora começaram a pensar novamente, voltar um pouco Pro natural. mais para o natural. E isso serve até para dente também, tá? Se eu tenho vários colegas dentistas e acompanho, tem doutores em Nova York, Miami, Dubai, todos que faziam os dentes mais brancos possíveis que a gente fazia antigamente há 10 anos atrás, tá todo mundo trocando hoje em dia por lentes mais naturais. É, porque também a lente, o dente, ele é compatível o quê? Com a idade do paciente. Sim. É importante a gente lembrar disso, porque a gente não vai conseguir ter um dente branco, muito branco, às vezes com uma certa idade muito elevada. Então é meio desproporcional. Fica fake. Ficaria um fake, vamos dizer assim. E além disso, as pontas dos dentes também, é natural que no processo da vida, ao longo da vida, a gente vai tendo um desgaste acentuado dessas pontas. Então é a mesma coisa eu pegar e fazer um trabalho lindo, maravilhoso com lente de contato dental, entregar com aquelas pontas de aquele canino de vampiro que a gente costuma dizer. Tá. Pontudo para um paciente de 80 anos. Seria impossível, naturalmente. Não é compatível com a natureza. Claro. Acaba sendo desproporcional para aquilo que a gente precisa trabalhar numa habitual. E qual que é a habitual? O habitual é a máquina dele, que já está ali ao longo da vida inteira trabalhando e já tem os seus desgastes que foram ocasionados, justamente porque faz parte, está dentro de um princípio que é natural da vida. Lógico. Né? É muito interessante esse assunto, Bruno. E por falar nesse excesso de vaidade, você já foi procurado por alguém que queria algo além e que você recusou? Às vezes a gente tem que recusar, Cláudia. O que já te pediram, assim, de mais diferente, Bruno, que não dá, não deu? Assim, algumas coisas, quando você vai atender um cliente, e é muito difícil, né? Porque eu como dentista, tenho que ser um pouco psicólogo também, né? Tem essa parte, você tem que entender bem que a pessoa, o que ela está buscando de verdade, né? Qual é a intenção dela, o resultado final que ela está almejando para aquele tratamento. E tem pessoas que realmente não dá, que pedem para você, fazem um pedido, eu quero que você me transforme na pessoa X. É mesmo, Bruno. Ou eu quero ficar igual o sorriso do Brad Pitt, alguma coisa, vamos dizer assim. Sim. São coisas que são incompatíveis, porque cada pessoa tem a sua proporção, tem a sua originalidade, né? Tem os seus traços. Mesmo fazendo uma belíssima harmonização, você não vai ser uma Gisele Bündchen. Claro. Né? Você vai conseguir melhorar, mas você não vai conseguir se transformar. Lógico, dentro da sua natureza, né? Sua natureza, lógico, das suas proporções. Das suas proporções. Exatamente. E já te procuraram com algum filtro de Instagram? Quero ficar desse jeito, Bruno? Com filtro. Porque isso se fala muito. Não, mas com filtro não. Acho que as pessoas elas vislumbram mais ser que nem a outra pessoa. Nossa, com a foto do artista. Com a artista. foto do artista, exatamente. Mas não tem, cada um tem, faz parte da parte estrutural, tanto fisiológica, anatômica, facial, corporal. Claro. Então tudo isso não muda, isso é individualizado, faz parte da gente. Bruno, eu imagino que é muito vasto esse assunto, né? E a questão da harmonização facial, só se fala nisso, né, Bruno? Hoje em dia está muito em alta a harmonização facial. E agora, então, vocês têm uma autorização de procedimentos seriam cirúrgicos, que vocês não faziam antes? Porque vocês sempre fizeram. Sempre fizemos a parte cirúrgica odontológica, que seria extrações de dente, enxerto ósseo, implante dentário. Isso é o que a gente faz ainda, que é normal dentro da clínica. Aí, a partir disso, veio a harmonização facial. Então, o que mudou agora com essa autorização? Já havia mudado um pouco antes, que eles colocaram a harmonização facial como uma área que o dentista pode vir a atuar. Então, começou a ter esse boom da harmonização facial,
E também essa relação dos médicos, dermatologistas com os dentistas, né? Entendi. Então, hoje um dentista pode fazer um lifting facial? Agora pode. Olha Agora só. pode. O CFO acabou de liberar para cirurgias plásticas faciais. Plásticas, que interessante, E aí, Bruno. claro, você tem que estar num ambiente bem controlado, né? Com um bom recurso Claro, para claro. fazer procedimentos que são procedimentos mais sérios, né? Claro, Não outro são tipo de coisas, anestesia, eu acredito que não são sejam. coisas tão simples, né? Então a gente tem que ter um ambiente muito bem Preparado, preparado, né? Um lógico. apoio muito grande para fazer esse tipo de procedimentos. E o importante é que o paciente saia feliz. E por falar em felicidade, agora vamos ao nosso momento gostoso do programa. Um presente para você da New Que Wine, nosso legal! patrocinador, para que Que você brinde legal! muito, com muitos sorrisos. Adorei! Não, ainda bem que hoje é sexta, né, Hoje é Cláudia? sexta. É Foi um verdade, presente Bruno. maravilhoso. E você Eu brinde vou... muito, que te traga muitos sorrisos. Obrigado. A New Wine é uma loja que tem mais de 850 rótulos diferenciados, num estoque com mais de 10 mil garrafas. Com certeza você vai encontrar o seu preferido. New Wine, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Encomende o seu. New Wine. Brinde, Bruno, com muitos Obrigado. sorrisos. E esse ano tem tudo para ser um belo ano pela frente. Está só começando, na Tá só verdade. O ano aqui no começando. país, ele começa sempre depois do carnaval mesmo. Pois é, Bruno, em tudo, né? Em tudo. Mas agora eu montei uma equipe grande. Conta pra gente. A minha equipe ela é totalmente montada agora desde a área de uma anamnese, uma simples limpeza. Tá, Então eu tenho todas as áreas, departamentos odontológicos dentro da minha clínica. que bacana. Até chegar na minha área. Quando é minha indicação, geralmente eu que faço a parte de cerâmica. Mas antes disso eu tenho todo um preparo. Meu pai mesmo faz a parte de implante, Olha, que a parte legal. de canal. E ele é o seu dentista? Agora ele é que é o meu dentista, porque afinal de contas eu Incrível. tô fazendo os meus dentes também Você está fazendo as agora. suas Tô lentes? fazendo as minhas lentes agora. Olha, só dá o Meus- sorriso para todo Não, mundo ver, eu Bruno. já, além de eu ser um dentista, eu preciso estar com o meu cartão É de o seu visita, cartão de visita. super bem apresentável, né, Claro, Cláudia? e eu tô falando com você aqui sorrindo, morrendo de medo. Ele só tá olhando os meus dentes. Você tá com um sorriso lindo. Obrigada, eu tenho as minhas lentes também. E é engraçado, isso melhora muito a nossa autoestima, Bruno. Isso melhora muito a autoestima e está muito relacionado com o nosso dia a dia, Sim, com a parte profissional mesmo. Porque se você trabalha numa grande multinacional ou se precisa se relacionar com pessoas, com gente, é legal a gente ter um sorriso bem claro, apresentável. é o mínimo. Né? É o Eu vou mínimo. falar para você, quando eu converso com uma pessoa, a primeira coisa que eu olho são os dentes. É, Eu vou nos dentes. Eu não sou dentista, não tenho ninguém perto, mas é muito importante. É super um cartão de importante. visita. E é ligado a tudo, né, Bruno? É uma questão não só de estética, é saúde. Tudo. a saúde vem antes da estética, aquilo que a gente estava falando, Sim. né? A saúde e o equilíbrio dos maxilares, o equilíbrio oclusal, ele vem antes da estética. Claro. Isso é o primordial em qualquer área, para a gente começar um procedimento odontológico dentro da clínica. A partir disso, vem sim, que é o resultado final, que é a estética, e geralmente a gente acaba devolvendo com lentes de porcelana, lentes em cerâmica, e também hoje em dia dá sim para fazer em resina, né? Se Dá faz- para fazer também, resina? Dá para fazer em resina, tem que ser feito com um excelente profissional que saiba fazer para evitar, porque a resina a resina ela é um trabalho mais maleável. O que que é isso? Um tipo de material que quebra com mais frequência Certo. e precisa de um polimento mais adequado, de uma manutenção. Então vamos dizer que uma lente de contato em cerâmica tem uma durabilidade de 10 anos, que é o mínimo que a gente coloca, de 10 a 20 anos. 10 anos a gente fala Bastante. que é a base para pensar em trocar e fazer um novo retrabalho. A resina, ao longo desses 10 anos, se eu colocar uma faceta de resina, a quantidade de contratempos que eu vou ter de manutenção, de polimento, para o material voltar a ficar com brilho, às vezes trinca um pedacinho. Então, aquele famoso barato sai caro. Sim, claro. É E muito mais sensível o material. É um isso. material mais sensível e precisa de ajustes e manutenção constantes. A lente de contato, a manutenção que a gente precisa é a cada 6 meses, como fossem os dentes normais mesmo. Sim, claro. Uma limpeza convencional, Certo. né? Então, acho que tem um pouco isso. Mas tem indicações, tem casos e casos. Indicações. E também, de repente, às vezes, para um caso que é aditivo,
pequenos complementos com resina, funciona super bem. Entendi. Né? Muito bacana. É um tratamento individualizado, É né, individualizado, e a gente tem que observar bem. Claro, por isso tem o bom profissional, tem que se procurar os excelentes profissionais como você, Dr. Bruno Rodas, né? Exatamente. E eu também tenho um plus nas lentes que eu achei incrível. Você pode tomar vinho que não escurece, nem café. Não. Nada, Bruno. Não, a cerâmica tem essa vantagem que ela consegue ter essa longevidade, Olha. a durabilidade ao longo da vida na cavidade bucal. O que é por isso que é diferente da resina, que a resina não tem essa durabilidade. Então, por isso que acaba gerando mais manutenção. A cerâmica você pode tomar vinho, Não escurece. café, não escurece. Claro, a cada 6 meses você vai fazer aquela manutenção que eu te falei. Certo. Que aí, qual é a manutenção? É uma simples limpeza convencional, como se fossem em dentes, normal. E também com um bom polimento sobre a cerâmica. Entendi. Umas borrachinhas que eu utilizo, que a gente faz um polimento na cerâmica. Então, sempre para manter a longevidade do trabalho e deixar aquele trabalho lindo, impecável, que é isso que as pessoas lindo. buscam. Então, na verdade, eu entendo como se fosse uma blindagem nos dentes. Também, sabe que a lente de contato dental, a cerâmica, tem muita controvérsia nesse assunto, né? Mas falando por alto aqui, quais seriam os benefícios dela? Sabe aquelas retrações gengivais que a gente tem muito? Sim. Que às vezes, claro, tem indicação que você fala, vamos fazer uma cirurgia para recobrir onde está a retração gengival. É uma cirurgia que é um pós-operatório muito dolorido, é cansativo, e a lente de contato dental faz exatamente isso. Se eu tenho uma retração gengival e eu não quero fazer a cirurgia, sabe aquele lugar que fica a raiz exposta? Sim. Que dá aquela choquinho, aquela sensibilidade eu já passei dentinária? por isso, é um horror. Que é terrível. Então a lente também tem essa vantagem. Então eu consigo estender ela até a margem da gengiva. Você protege aquele espaço. Eu vedo aquele espaço. Exatamente. Então é uma proteção que já te traz um alívio na relação da sensibilidade dentinária que você tem devido à retração gengival. Né? Que interessante, é muito bacana, Bruno. E voltando na harmonização, eu tenho algumas dúvidas. Eu vejo um pouco de excesso. A gente assiste um pouco de Agora excesso. está vendo uma desarmonização, né? Volta ao natural. Estão tentando... as pessoas exageraram e agora está tendo uma desarmonização. A mulher quer aquela boca estrondosa, uma boca gigantesca. Então, assim, acho que tudo tem um pouco de limite e bom senso, né? E eu acho que o bonito na vida é ser natural. Exatamente. Né? Até porque o envelhecimento vai havendo, que é uma coisa natural que a gente Exatamente. Nós já estamos habituados. Bem, né? Envelhecer bem com saúde. E com saúde, né? Não querer ir contra a lei da natureza, Exatamente. né, Bruno? Você acha que teve uma banalização ainda? Hoje, como você disse, é uma tendência da desarmonização. Agora começamos nesse momento um pouco, né? Teve esse boom da harmonização, mas eu vejo vários artistas que eu atendo também, muita gente bacana, que antes fazia muito procedimento, falou, opa, deu uma segurada. Eu acho que agora já está começando a exagerar demais. Sim. Então aquele tratamento que era, vamos colocar 10 ml de ácido hialurônico no rosto, Nossa, negócio, meu Deus. Quero virar outra pessoa. Eu acho que as pessoas estão fugindo um pouco desse conceito agora. Vamos fazer? Sim, eu acho que é legal. Todo mundo acha, né, bonito se cuidar. Você quer estar bem. bem. Você tá bem com aquela pele bonita, saudável, esticadinha. Mas esticadinha até certo ponto, né? Claro que sim. Não é uma coisa que você fica travado ali, que é uma coisa desproporcional. Uma coisa que fica bonito, fica natural e que é condizente com o nosso envelhecimento, né? Com as regras básicas da vida, né? Da vida, da natureza, envelhecer bem, né, envelhecer Bruno? bem com E saúde. as pessoas estavam, nessa questão da harmonização ainda, procurando cada vez mais jovens, eu tenho essa impressão. Então, tem acontecido muito isso hoje em dia. Muita gente jovem mesmo que já faz harmonização. Menina de 18, 19 anos fazendo boca. Verdade, ai, Bruno. Colocando boca. Quando elas estão no auge, né? Então, é uma idade que não é uma idade para você fazer esse tipo de tratamento, né? Exato. Esse tipo de tratamento é um tratamento para você pensar em fazer quando você vai justamente ficando mais velho. Porque vai havendo uma perda, um suporte facial, a musculatura vai ficando mais flácida. Sim. Então aí sim, é a hora de você fazer um complemento, fazer um tratamento mais delicado de uma harmonização facial, para você ter uma qualidade de vida ali, se sentir bem com você, que não seja nada, não é um força-barra, é um natural
que fique bem em você. Exato, é uma correção, É uma correção. né? Como uma consequência da lei natural. São pequenos ajustes que você faz para você se sentir bem e envelhecendo com saúde, com qualidade de vida, né? Mas tudo dentro de um certo limite. Claro que sim, que bacana, que gostoso escutar tudo isso, Bruno, é muito interessante e tem, assim, questões que a gente não chega a imaginar, e você trouxe isso pra gente que está lá dentro, nessa parte técnica, mas agora, Bruno, chegamos no nosso momento sintonia, sintoniza comigo. Doutor Bruno Rodas, ao longo da sua carreira, alguma situação inusitada, algo que te marcou, que você possa nos contar? Vamos falar então de uma situação desafiadora que eu tive agora, recente, há 3 anos atrás, uma paciente de Dubai que estava passando o Réveillon aqui no Brasil, em Trancoso, teve uma indicação minha no próprio Réveillon, que ela estava com algumas pessoas conhecidas, e veio a São Paulo, já me procurou já no próprio Réveillon. Falou se tinha a possibilidade dela já estar dia 5 de janeiro na minha clínica, para eu entregar o sorriso dela. Só que a princípio eu queria entender e vê-la pessoalmente para poder saber, né? Porque ela tinha 4 dias no Brasil. E quem consegue entregar 20 dentes em cerâmica em 4 dias? Meu Deus! Porque existe, claro que a gente consegue entregar, mas sempre pode ter uma margem para erro. Claro. Né? E ainda mais sendo uma paciente que mora lá em Dubai, você imagina a dificuldade de comunicação. Não poderia dar nada errado com voo marcado. Falou, eu tenho 4 dias, só em 4 dias você consegue me entregar 20 dentes? Bruno. Eu falei, eu vou te entregar, nós vamos fazer esse milagre. Porque é um trabalho, querendo ou não, o meu trabalho, ele é um pouco artesanal. Claro. Ele requer um pouco de tempo. Porque quando a gente tem o tempo, a gente faz os ajustes bem delicadamente, né? Que são ajustes finos que a gente faz na porcelana. Muito preciso. É preciso. E para fazer esse tipo de trabalho com mais tempo, ele é muito mais viável. Sim. E é muito mais tranquilo, não só para o profissional, quanto para o paciente também, né? Bruno, e como é que foi o fim dessa história? Fim da história que ela está super feliz e falou que vai voltar para o Brasil para passar comigo novamente. Que maravilha. Foi um trabalho que deu certo, imagina, não vejo ela há 3 anos. Olha só, então deu tudo certo. Deu Bruno. certo. Se ela não voltou correndo, tá tudo bem. Não, e tem muito isso porque o Brasil tem grandes profissionais da área de saúde. Sim. Que trabalham no Brasil, tanto da área médica quanto da área odontológica. Os melhores dentistas, eu acho até que no mundo, estão no Brasil. Que bom. Né? E tanto os médicos também. Então, muitos profissionais procuram isso também, aliás, muitos pacientes procuram isso também, devido ao custo também. Sim. Porque procedimentos como esse feitos aqui no Brasil acabam saindo 1/4 do valor que... É mesmo, Bruno, do que fora. Do que é cobrado nos Estados Unidos, em Los Angeles, Nova York, Miami, Dubai. São valores, assim, totalmente extravagantes. Né? E sem o mesmo resultado, né? O resultado... Eu sigo muitos dentistas bons no mercado, né, do mundo inteiro. Então eu também prefiro a minha linha de trabalho vai bem de acordo com a linha de trabalho de um profissional que eu gosto muito, que é de Dubai. Nos Estados Unidos, a linha de trabalho já são dentes mais brancos, sem muita naturalidade. E o dentista brasileiro consegue desenvolver isso e consegue entregar um dente hoje em dia muito branco e com essa naturalidade, que é justamente muito similar ao dentista que eu te falei, que chama Dr. Duval, que é um doutor de Dubai muito conhecido e que tem... Eu sempre busco trabalhos com características bem semelhantes. Sim. Que sejam trabalhos com originalidade. Trabalhos que podem ser brancos, sim, mas tem que ter uma naturalidade, uma translucidez. E, principalmente, não pode ser aquele dente volumoso. Claro. Tem que ser um dentezinho à proporção delicadinho, dentes mais finos, né? Menos volume possível. Tudo isso é um contexto para ter um resultado final de um sorriso impecável, né? Perfeito. Que só um ótimo dentista perfeito. Como você para nos ensinar. Você tem que visualizar todos esses quesitos para poder... É um protocolo que você tem que seguir. Claro. Né? E também requer muito estudo e requer também muito tempo para você fazer com bastante procedência trabalhos
de excelência. Né? Claro. Que interessante, Bruno, que conversa gostosa, que delícia sorrir assim, com essa naturalidade, espontaneidade. E olha, muito obrigada. Obrigada pela aula. Foi uma Obrigado grande você. aula para nós. Para mim é uma oportunidade incrível estar aqui com você. Muito obrigada. E espero ainda te receber na clínica novamente. Com toda certeza, agradeço demais. Deixa suas redes sociais para quem quiser te encontrar. Vocês podem me encontrar no Instagram. Eu estou como Dr. Bruno Rodas, nas redes sociais. E hoje em dia, pelo WhatsApp. O nosso telefone da clínica é 11 95871 7121. Então são os meios que a gente tem, Sim. as formas de comunicação que são mais viáveis hoje em dia é a rede social e o WhatsApp, né? Perfeito. Muito obrigada, Bruno. Um prazer Obrigado te receber. você, Cláudia. E até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. E para você que ficou conosco até aqui, siga-nos nas redes sociais que se apresentam na tela e continue conosco para os próximos episódios.